Ah, tá, não percebi. Passei de novo na verdade, acho que foi processo penal hoje. Aí, assim, é o que eu te falei, que essa é a minha dificuldade. Na hora que eu peguei o edital do TRF, falei: "Gente, penal, processo penal". Mas enfim, eu acho que aos poucos vai dar certo, mesmo que seja os conceitos básicos. Ah, é mais isso que tem me travado. Entendi. Mas eu tô seguindo aquela trilha e como você falou, focar no enfim, talvez não acertar tudo, mas entender uma boa parte, né, dos exercícios. E é isso aí, a gente eu queria até saber outra coisa também, eles disponibilizam, eh, simulados, assim, antes de sair edital? Talvez de outros, né? Não, só quando o concurso é de uma relevância nacional, é o de Uhum. é muito expressivo, por exemplo, concurso do TCU, concurso da Receita Federal, Sim. eles lançaram simulados antes. Tudo que é de cursinho, eles pensam no que dá mais venda. Sim, Então, depois só que sai edital, né? exato. Mas você pode simular pelas provas anteriores. Por exemplo, a própria prova do TRF3, que foi há um tempo, certo? Uhum. É, sim, para ter um balizamento, né, do que Sim, sim. Boa noite, Angélica. Boa noite, Angélica. A Angélica tá no mudo, né? Tranquilo. Só esperar mais um pouquinho o pessoal que está chegando. A Lívia e a Isabela estão entrando. Ei, Isabela, boa noite. Ei, Isabela.
Acho que ela saiu e entrou de novo. Ei, boa noite. Que bom que você veio participar da nossa primeira orientação coletiva. Sim. Eu tive um imprevisto, me enrolei, mas deu tudo certo. Ei, Lívia, tudo bem? E aí, Como é que tem sido a experiência de estudar lá na Unic? bom, muito bom. Faz uma diferença, né? O ambiente. Mas Luísa também entrou. entrou, tá lá agora? Tipo, nesse dia? Não, entrou agora na chamada. Ah, tá. Deixa eu só ver se a Guilherme mais vai entrar aqui. Ah, sim, Matheus. Ei, Matheus, tudo bem? Bom, acho que agora já entrou todo mundo que tinha sinalizado que ia entrar. Acho que a gente pode começar. Primeiramente, então, boa noite para todo mundo. É uma alegria imensa realizar essa orientação coletiva, já é a terceira da comunidade, sendo que essa tem o foco nos concursos da área legislativa, em razão da recente publicação de notícias anunciando a iminência dos concursos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e da Câmara Municipal de Vitória. Então, esse vai ser o foco da nossa orientação hoje. No final, a gente pode conversar, como é de costume, sobre dúvidas individuais relacionadas a esses concursos, mas também a outros, como o TRF2, e em relação à preparação, métodos de revisão, as ferramentas em geral. Então, primeiramente, agradecer a presença de todo mundo e avisar que essa reunião está sendo gravada e talvez ela seja publicada para que as pessoas da comunidade que não tiveram acesso hoje
não tinha disponibilidade para participar ao vivo, consigam assistir em um outro momento. Então, começando, efetivamente, a gente queria dar as boas-vindas. Aqui tem a nossa frase: sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade. Essa frase, ela é atribuída a Sêneca, um pensador estoico, e ela é um dos lemas do nosso programa de orientação de estudos e também da comunidade de aprovados. Então, nós vamos para esse encontro com justamente essa mentalidade de que não basta somente vir o edital que a gente estava querendo, a gente precisa também estar preparado para ele e assim a gente vai poder experimentar o que é sorte, quando a oportunidade encontra a nossa preparação. Então, a intenção é que com essa orientação coletiva, todos cheguem melhor preparados a esses concursos. A mim vocês já conhecem, mas hoje nós temos um convidado especial, que é o Renan, Dr. Renan. Ele é advogado com mais de 10 anos de carreira. Ele, inclusive, é professor de Direito Administrativo sancionador na Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, a CADEPOL, e ele vai ministrar as disciplinas que são oferecidas aos delegados, os novos delegados da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ele tem uma vasta formação acadêmica, mais de 3 pós-graduações, especializações, participou de alguns semestres como aluno especial do mestrado da UFES. Ele também foi assessor legislativo na Câmara Municipal de Vitória, ingressou por meio de processo seletivo, e hoje ele ocupa boa parte, por meio da advocacia, tem um bom relacionamento com a maior parte dos órgãos públicos do Estado do Espírito Santo, o que lhe legitima para ministrar, junto comigo, essa orientação coletiva, e passar um pouco da vivência que ele teve como servidor da Câmara Municipal de Vitória. Então, agora eu passo a palavra para ele se apresentar um pouquinho. Ele já mandou um áudio lá na comunidade, quem estava na época que ele mandou o áudio sabe, mas em poucas palavras ele vai falar um pouquinho sobre si, e com isso vai dar continuidade à exposição. Então, com a palavra, Renan. Boa noite, pessoal, tudo bem? Perdão. Vocês vão poder perceber, eu dispenso muitos formalismos, eu gosto de ser bastante informal, sobretudo nesse ambiente que a gente está aqui, né, nessa comunidade, mais do que pessoas com um objetivo comum, eu acredito que em breve se tornarão bons companheiros de jornada e até amigos. E, como bem a Helena já apresentou, eu falar sobre poder legislativo e vivência nessa área, para mim, é algo muito confortável, né? Eu vou dispensar, assim, maiores detalhes sobre a minha carreira, formação, né? Porque eu já mandei um áudio, né? Há umas 2 semanas, daí a gente pode reenviar também, caso alguém queira ouvir, né? Eu sempre tive muita afinidade com as matérias de direito administrativo, direito constitucional, tributário, né? Desde a época da faculdade. E a minha advocacia sempre foi voltada para essas áreas, né? Quando, lá em meados de 2018, surgiu uma oportunidade, né? Um processo seletivo, quase um concurso público praticamente, com prova de títulos, com prova escrita, oral, objetiva, para ingressar como assessor legislativo jurídico no gabinete do vereador Mazinho, na época, né? Eu nem conhecia ele. A vaga surgiu para mim num anúncio de um patrocinado no Facebook. E aí eu me interessei, porque eu sempre gostei de política, né? Sempre me interessei muito, e foi uma oportunidade muito boa, né? Foram 143 candidatos, né? Eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro, aí o segundo colocado, que foi contratado a princípio, ele recebeu uma outra proposta, e eu fui chamado.
trabalhar. E logo de início, eu me identifiquei completamente ali com o ambiente, com tudo, que eu vou passar um pouquinho para vocês mais à frente, né? Também me identifiquei muito com a pessoa do Mazin, que hoje é deputado estadual. Trabalho junto com ele até hoje, né? Somos hoje sócios no escritório de advocacia, que ele também é advogado. E nós construímos uma relação de amizade, de confiança, e hoje eu não exerço não tenho nenhum cargo público, nenhuma função pública, mas tenho, como bem a Helena já adiantou, a gente tem um bom... Advogo para muitos deputados, advogo para secretários, tanto presto também consultorias, às vezes para projetos de lei, para as mais diversas matérias que se linkam, né, com o Poder Legislativo. Apesar de eu ter saído do Poder Legislativo, o Poder Legislativo não me larga, né, é porque o Mazin continua, né, no Poder Legislativo, hoje como deputado, preside a CCJ, que é a Comissão de Justiça, como vou adiantar, já adiantando, dando spoiler, né, é a comissão mais importante de uma casa legislativa. Faz parte também da Comissão de Finanças, né, e na minha vivência lá, foram quase 3 anos, eu pude, né, ter contato direto, né, com os mais diversos tipos de matérias, né, proferir, acho que quase um pouco mais de uma centena de pareceres, eu tenho tudo salvo no Drive, e das mais diversas áreas, na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, obras, mobilidade urbana e políticas públicas urbanas, né? Tive a oportunidade de ser conselheiro de políticas urbanas, representando a Câmara também, que me deu muita vivência nessa parte, né? Passando essa apresentação breve, né? E vamos ao que importa de verdade, né? Ali só um slidezinho mostrando um pouquinho os pilares da empresa, né? Missão, visão. Aquela frase no início, a Helena sempre gosta muito de falar, eu sempre gosto também de buscar a fonte, né? São frases que se perdem no tempo, né? A gente não sabe quem é o autor nem nada, mas se atribui com grande segurança a Sêneca, né? Sêneca é um estoico. Quando vocês passarem e tiverem tempo para ler outras coisas, vocês podem pegar os filósofos estoicos, que é um aprendizado de vida, né? Sêneca é sensacional. Ele um escravo que virou filósofo na sociedade romana contemporânea a Cristo. Então ele tem muito a ensinar, e essa frase resume muito, e o que vocês estão hoje aqui fazendo é fazer diferente, vocês estão fora da média, no sentido bom. Vocês estão buscando as melhores ferramentas existentes para fazer a sorte acontecer. Então, passamos ao nosso tema de hoje, né? Poder legislativo, né? Eu não vou ficar aqui falando muito sobre aspectos jurídicos aprofundados que o Poder Legislativo faz, até porque não é o nosso objetivo, né? Nós temos advogados aqui no grupo, né, que sabem tão mais que eu da parte constitucional e tudo. E o objetivo, assim, da gente dar um panorama bem amplo, e não tão aprofundado, mas para a gente ter uma ideia, né? Que o poder legislativo é um dos 3 poderes constitucionais, que tem o executivo, o judiciário e o legislativo, e o próprio legislativo, né? Cada um se divide, né? Um executa as políticas públicas, administra os bens públicos, o outro julga e faz com que o direito seja aplicado. E o legislativo, o que faz, né? Em tese, a função primária dele é criar normas para o nosso direito.
E tem outras funções secundárias também, que aí são também que se linkam muito ao nosso papo de hoje, que é a função fiscalizatória, e às vezes também o legislativo também julga o chefe do Poder Executivo em crimes de responsabilidade. E eu gosto muito de falar, eu estava pensando antes de fazer esse bate-papo com vocês, relembrando, né, as minhas experiências, tudo, e me veio um insight, assim, que o Poder Legislativo é o lugar mais democrático de todo o setor público para se trabalhar. Por quê? Porque o Poder Legislativo, por ter essa vasta gama, essa vasta atuação, né? Basicamente ele pode, vamos dizer assim, se meter em tudo que acontece, tem espaço para todo mundo. E isso é muito legal. Vou falar um pouquinho assim do como que funciona, né? Uma casa legislativa de forma bastante ampla, né? Como já dito anteriormente, a função primordial é legislar, criar normas, né? E como se faz isso, né? Isso se faz através de projetos que são redigidos, né, em tese pelos parlamentares, vereadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, e esses projetos são debatidos. E tem todo um processo interno dentro de uma casa legislativa que é muito maior do que a gente imagina. Tudo começa com uma proposição que é protocolada. Hoje em dia os processos são todos digitais, né? E o primeiro passo de todos, ele passa pela comissão mais importante de uma casa legislativa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Daí a importância de se ter um quadro de servidores capacitados, independentes, daí a importância do servidor efetivo concursado, para dar o apoio aos parlamentares. Por quê? Os parlamentares, como dito anteriormente, o poder legislativo é o mais democrático de todos os poderes constituídos, e isso se reflete também na sua composição. Dá de tudo, gente. Vocês não têm noção. Tem gente muito bem preparada, mas tem gente que não sabe andar para frente. E essas pessoas são eleitas, são legitimadas, representam uma coletividade e têm todo o direito de estar ali. Porém, isso eu aprendi muito com o Mazinho, quando trabalhei com ele, a gente tem que ter muito o cuidado e a responsabilidade, porque ali a gente está lidando com o bem público. Lidar com o bem público, a gente, dentre uma das, vamos dizer assim, das formas da gente preservar no patrimônio de todos nós também, é a gente não criar proposições inconstitucionais, inúteis, que, ainda que vire uma lei, pode gerar uma ação direta de inconstitucionalidade, etc. e tal. Acontece muito no Poder Legislativo, porque os parlamentares muitas vezes não têm formação e não têm uma assessoria adequada, né, de comissionados, capaz de orientá-los nessa parte, né. Daí, novamente, a importância de se ter uma estrutura efetiva, independente nas casas legislativas. Na Comissão de Constituição e Justiça se analisa todos os aspectos legais, né, de uma proposição. Lá vai se observar se ela cumpre as normas regimentais, se ela está escrita da forma correta, se ela se adequa à Constituição Federal, à Constituição Estadual, à lei orgânica do município, que é a Constituição do município. Enfim, é toda feita essa análise, né, esse filtro de admissibilidade. Quando eu trabalhei na Câmara, a Câmara tem 4 procuradores efetivos. Obviamente, por semana,
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vitória tinham, em média, 8 projetos em pauta toda semana. Agora imagina, o procurador legislativo efetivo, 4 apenas, terem que dar parecer jurídico e analisar mais de, vamos botar por ano aí uns 400 projetos de lei, fora os projetos de resolução, que também são normas internas são leis, mas que aplicam internamente só à Câmara. Então, obviamente, não tinha condições, né, de ter esse apoio técnico na Câmara de Vitória. Porém, como o vereador Mazin trouxe essa questão da responsabilidade, de um perfil técnico, né, que ele preserva até hoje, a gente acabou, nós nos tornamos uma espécie de procuradoria legislativa, porque o que acontecia antes, né, os vereadores protocolavam, faziam qualquer projeto, se votava, não se tinha noção, não se tinha um apoio técnico, não sabia se aquilo era legal, se era constitucional, enfim. Gerava, aí ia para o prefeito, aí o prefeito vetava, aí derrubava um veto, aí isso virava uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, todo esse trabalho e retrabalho gera um custo. Gera um custo para o erário e que pode ser racionalizado através do uso correto dos recursos, né? Às vezes a gente tem muita impressão de que dinheiro público a gente não pode gastar. Não, pelo contrário. O dinheiro público ele deve ser gasto, mas com responsabilidade. E dessa forma, né, a gente acabou virando uma referência técnica, né, lá dentro da Câmara durante esses 4 anos, quase. E todo tipo de projeto a gente tinha esse cuidado, né, de analisar, de buscar precedente do STJ, de STF. Nós chegamos a fazer um estudo lá na CCJ durante nosso período que estivemos lá, na Comissão de Constituição e Justiça. Aproximadamente, a gente conseguiu reter lá algo em torno de 70% dos projetos que eram apresentados já eram arquivados na CCJ por serem inconstitucionais, não cumprir o regimento, enfim. Isso representa um uso muito racional. Antes, a Procuradoria só era acionada em casos de extrema necessidade, né? Porque se houvesse um consenso entre os vereadores, ainda que o consenso de uma coisa errada, o troço passava batido e ninguém se preocupava. Mas se um discordasse tudo, aí sim se acionava a Procuradoria Legislativa. Aí sempre vinham pareceres de altíssima qualidade. São servidores altamente preparados, os procuradores de Vitória, da Câmara Municipal de Vitória. Porém, isso, a Câmara ainda de Vitória, eu falo da Câmara de Vitória porque eu trabalhei lá, ainda está longe do ideal, né? Longe do ideal de estrutura física, de estrutura de pessoal. Daí a importância, né, da gente debater esse tema e mostrar, né, que há também um lugar ao sol também às vezes em órgãos que a gente nem imagina que existe. Então, pode falar. Você está com o microfone desligado. Obrigada. Inclusive, em relação a esses 2 concursos, já que o Renan ele tocou nesse ponto que às vezes a gente olha a Assembleia, a Câmara de Vitória e nem pensa como um órgão que a gente gostaria de trabalhar, e eu sei que esse é o pensamento que traz muito de vocês aqui hoje, pensar, como é que eu trabalho na Assembleia, como é que eu trabalho na Câmara de Vitória, será que eu vou gostar de trabalhar lá?
Eu queria explorar um pouco melhor essa ideia, junto com o Renan, que viveu lá dentro. Quando a gente é concurseiro, a gente só tem as notícias e o portal da transparência. Esses são os nossos dois melhores amigos. Então, o que nos levou a fazer essa live? Foi justamente as notícias em relação à Assembleia Legislativa e em relação à Câmara de Vitória. Mas como o Renan bem disse, são dois ambientes políticos e muito se noticia. Então, eu tenho uma notícia para vocês de que ela tem dois lados. A notícia é a seguinte: muito tem se noticiado a respeito da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vitória, no sentido de que a banca seria contratada até o final de outubro. Isso foi noticiado. Outubro passou, novembro chegou, e nada de banca contratada ainda. Então, esse concurso, eu sei que todos estão na expectativa de que ele saia a qualquer momento. Mas a realidade é que a gente foi atrás dessa informação pelos meios à nossa disposição e, na verdade, esses concursos eles ainda estão num estágio muito incipiente, eles ainda não estão na boca, quando a gente costuma dizer. Então, isso é uma vantagem. Por quê? Porque quando o concurso demora um pouco mais para sair, você tem mais tempo para se preparar. Então, esse é o lado bom. Mas, como o Renan disse, como são órgãos em que há gente de todo tipo, às vezes isso gera alguns contratempos no concurso. Então, no caso do concurso da Câmara de Vitória, já foi enviada comunicação para diversas bancas. Muitas bancas responderam, mas o processo administrativo em curso ele teve que ser arquivado, porque ele constava com diversas irregularidades. Ao passo que no processo administrativo relacionado ao concurso da Assembleia, ainda estão estudando. O único ato formal foi realmente a instituição da comissão de responsáveis pela condução do concurso público, e é isso. Esse é o estágio dos dois, sendo que a Assembleia, até por conta de ser um órgão maior, está estudando ainda, está só na etapa da comissão, ao passo que a Câmara de Vitória já entrou em contato com algumas bancas, e bancas grandes responderam, como FGV, CESP, VUNESP, FCC. Pela realidade dos concursos aqui no Estado do Espírito Santo, é bem provável que não seja nenhuma dessas bancas no concurso da Câmara. Por quê? Porque como foi noticiado e todas as informações elas vão constar no material preparado para vocês, porque a Câmara é um órgão menor, e como a gente teve acesso nas notícias, que inclusive foram enviadas na comunidade, o concurso da Câmara será para contemplar apenas 16 vagas. E como é um órgão pequeno, não dá para fazer o concurso com a esperança de que sejam nomeados os candidatos aprovados no excedente, no cadastro de reserva. Já na Assembleia, a gente até colocou um tópico, acho que no próximo slide, sobre as notícias. Lá na Assembleia, são 27 vagas imediatas. De onde vêm essas 27 vagas imediatas? Elas vêm do plano de incentivo à aposentadoria, que foi realizado no âmbito da Assembleia Legislativa, e a previsão é de que ele contemplasse 72 servidores. Dos 72 servidores que estariam aptos a aderir a esse plano, apenas 27 se interessaram. Mas como que a gente pode digerir essa informação de 27 de 72 se manifestaram ou manifestaram interesse em se aposentar? É que desses 72, eles vão... 78, gente. São 78 servidores efetivos habilitados a receber aposentadoria integral. Então, nós temos um cenário de 78 aposentadorias previstas.
Ou seja, já na Assembleia, para a Assembleia, o cenário muda um pouquinho em relação ao concurso da Câmara de Vitória. Para a Assembleia, já dá para fazer o concurso com a expectativa de que boa parte do cadastro de reserva seja nomeado. Desculpa te interromper, só uma também, a vantagem também da Assembleia é que tem muita gente, muitos servidores já idosos que vão entrar na compulsória também, né? Na aposentadoria compulsória, porque muita gente opta por não se aposentar para manter o chamado abono permanência, né? Só para dar esse adendo, então vai ter uma rotatividade maior da Assembleia. Exato. Qual que é a diferença do concurso da Assembleia para o concurso da Câmara de Vitória? E aí o Renan vai adentrar um pouquinho no que se faz em relação a essas comissões temáticas. Já foi noticiado pelo atual presidente da Assembleia, o Marcelo Santos, que esse concurso da Assembleia ele é destinado principalmente para atender a necessidade de consultores parlamentares temáticos, que são justamente os servidores que instruem os pareceres relacionados aos temas específicos que passam pelas comissões. Aí, como o Renan falou, participou da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, obras de finanças. Então, a intenção é recompor o quadro de servidores efetivos técnicos. Quando a gente fala de ambientes, de casas legislativas, de ambientes políticos, quando vocês se tornarem servidores, vocês vão ver que muita gente pergunta, você é comissionado ou você é técnico? Justamente porque se tem essa impressão de que o servidor efetivo, ele traz, por meio do concurso público, um conhecimento técnico. Então, a função dele, diferentemente do cargo comissionado, é essencialmente técnica. Por isso, as comissões elas são divididas em especialidades, e esse cargo de consultor parlamentar temático, ele também é dividido por especialidade. Consultando o portal da transparência, tanto da Câmara de Vitória quanto da Assembleia, é possível ver na prática quanto esses consultores, analistas e outros cargos previstos na estrutura dessas duas casas legislativas ganham na prática. E essa outra informação que a gente não poderia terminar essa orientação sem falar, que muitas vezes o edital da Câmara vai sair e você vai pensar, nossa, os vencimentos são baixos. Por que eu disse vencimentos? Porque vencimento é somente aquela parcela prevista na lei. Mas, além daquela parcela, existem outras verbas que compõem a remuneração do servidor. Então, muitas vezes, o que o servidor ganha na prática é diferente daquilo que consta no edital. Então, aqui vai outro conselho, principalmente para quem está começando a trajetória de estudos e ainda não tem essa noção de que a gente não pode deixar de fazer um concurso público, principalmente na nossa cidade, no nosso estado, por conta do vencimento do cargo que é previsto no edital. Que, às vezes, na realidade, a sua remuneração como servidor, ela é diferente, ela é maior. Na Câmara de Vitória, acho que na Assembleia também, Renan pode falar, quando você é servidor efetivo, você pode presidir, depois de um tempo de serviço, claro, diversas comissões. Então, tem comissão, por exemplo, de patrimônio, tem a comissão de licitação, tem a comissão de processo administrativo disciplinar, e geralmente essas comissões, por serem funções em que há uma exposição maior a risco, eles tendem a colocar servidores efetivos para ocupar papéis de destaque. Então, vocês também poderão ocupar essas posições. E o que, por conseguinte, aumenta a remuneração final, tá bom? Em relação ao trabalho no legislativo, eu sei que muita gente aqui quer, por exemplo, o TRF2, diversas procuradorias. O trabalho no legislativo, aí o Renan vai falar a experiência dele também, ele tende a ser um ritmo um pouco, acho que mais tranquilo do que um tribunal, que tem o CNJ, que pega mais audiências, principalmente na Assembleia, eu acredito que é um ritmo de trabalho um pouco mais tranquilo do que em outros órgãos. O que torna também o trabalho atrativo. Na Câmara de Vitória,
existe também uma certa flexibilidade de horário. Então, a gente conversou um pouco com servidores efetivos da Câmara de Vitória, eles dizem que é muito comum que os servidores eles tenham a sua jornada de trabalho, e que antes ou depois do expediente, eles continuem a estudar ou realizar outra atividade profissional, e que isso é plenamente possível na Câmara de Vitória. Então, a partir dessas falas que a gente está falando que o ritmo de trabalho é um pouco mais tranquilo. Isso é muito importante para vocês, porque acho que a intenção de todo mundo que está aqui, a não ser, por exemplo, talvez a Lívia e o Matheus, que visam um cargo de procurador, não é parar na Assembleia Legislativa, é usar como um concurso escada para alcançar concursos maiores. Então, isso também deve ser considerado na hora de se motivar a estudar para um concurso desse. E como o Renan falou, por que a gente colocou essa pergunta? Por que escolher servir ao Legislativo? No Legislativo, como é um ambiente democrático e os vereadores têm a função de representar os anseios do povo, eles são eleitos com base em uma série de pautas. Então, por exemplo, tem a eleição, o deputado X e o vereador Y defendem uma série de pautas. Vamos supor, defende a causa ambiental, a causa animal. Então, é natural que haja a proposição de uma série de leis, de propostas legislativas, versando sobre essas pautas. Então, por exemplo, a Luísa, se ela trabalhar na Câmara de Vitória, ela vai ter que dar uma pauta sobre o que fala a tal legislação ambiental, a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, ela vai ter que cotejar a legislação federal com a legislação estadual e talvez com a legislação municipal. Ela vai ter que fazer toda essa análise jurídica, mas também vai ter oportunidade, talvez, a Angélica, que é formada em engenharia civil, ela vai ter que dar outro parecer, porque a gente sabe que os projetos de lei, eles não enfrentam apenas apenas a área jurídica. Então, há a interseção de diversas disciplinas, e isso é interessante numa casa legislativa. A gente vê no dia a dia como que a proposta legislativa ela pretende alterar a vida em sociedade, e como que é necessária uma diversidade de profissionais para fazer isso acontecer, além daqueles detentores de mandatos eletivos, que são os deputados e os vereadores, tá? Então, agora vou retornar a palavra do Renan para ele dar continuidade. Só quis fazer esse adendo, porque eu sei que tinha muita gente assim ansiosa para saber em que pé que estavam esses concursos, mas a gente não quer que vocês percam o ânimo. Pelo contrário, é usar dessa informação para continuar a saber mais detalhes dos órgãos, e quem é da orientação sabe que não basta simplesmente falar, eu vou estudar para concurso. A gente tem que se ver trabalhando no órgão. Essas fotos, elas não estão aqui no slide à toa. É para você olhar para a Assembleia, olhar para essas escadas e pensar, poxa, que legal que seria entrar, saltar no Uber ou saltar do ônibus que para ali na frente, no ponto em frente ao shopping, e todo dia entrar por essa porta. Quem já entrou lá dentro sabe que tem uma série de bandeiras, e que é um prédio bonito, é um prédio amplo, tem que se imaginar trabalhando lá dentro. Então, se você pretende fazer o concurso da Câmara, se você pretende fazer o concurso da Assembleia, a partir de hoje, você vai ter todos os elementos objetivos e subjetivos para conseguir se imaginar trabalhando lá dentro. E isso é essencial para exercer a motivação, porque quando você se imagina trabalhando naquele órgão público, você se enche de um sentimento de pertencimento, um sentimento bom. É esse sentimento que vai te levar a querer continuar a estudar e continuar a fazer aquele esforço que às vezes é desagradável, a gente cansa de estudar. Então, é muito importante conseguir visualizar esse objetivo com o máximo de detalhes. E essa é um pouco a nossa intenção com essa orientação, municiá los de detalhes para que vocês consigam fazer esse exercício, tá bom? E só, antes de devolver a palavra para o Renan, falar que se vocês tiverem qualquer pergunta, é só levantar a mão que a gente passa a palavra, sem problema nenhum. Pode continuar, Renan. Obrigado.
foram bem pertinentes as suas colocações, porque a gente às vezes fica divagando e o mais interessante quer saber, né? Quanto que a gente vai ganhar e se vale a pena, de fato, servir ao legislativo. Eu digo que sim. Como eu estava dando continuidade à minha fala, é o lugar mais democrático que tem para se trabalhar. E também é um lugar mais dinâmico. Eu já servi eu nunca servi ao executivo, mas já servi ao judiciário e ao legislativo, né? E tenho um conhecimento muito próximo também do executivo, porque eu também advogo para prefeitos, secretários, né? Muito na advocacia, no Tribunal de Contas, que a gente acompanha a prestação de contas, etc. E o poder legislativo, naturalmente, ele é muito mais dinâmico, né? Do que os outros. E muito menos formal. Muito menos formal. Isso significa que a gente tem muito mais liberdade, uma moldura muito mais larga para se trabalhar em todas as áreas, né? E além disso, né, para quem, assim como eu, assim, gosta de novidade, gosta de uma rotina mais dinâmica, o legislativo é um lugar interessante. Primeiro, tem lugares para todo mundo. Se você quer a sua rotina tranquila, ali com o seu horário certinho, tudo, você vai ter o seu lugar. Se você quiser inovar, se você quiser atuar em coisas diferentes, tudo também vai ter o seu lugar também. Você pode só fazer o seu básico, que é exigido pelas normas internas, pelas resoluções e legislação, ou você pode também assumir funções de direção, assumir funções de fiscalização de contratos, tudo isso gera gratificações também que podem aumentar a sua remuneração. E o legislativo, ele, como eu digo, né, e através dessa pergunta também, ele não só cria normas, né, ele também fiscaliza. E no processo de fiscalizar, você tem a necessidade das mais diversas áreas de conhecimento, né, seja engenharia, ciências autuariais, né, os regimes de previdência estão aí, depois da reforma, estão muito em voga com questões de desequilíbrio, questões de... você precisa também de conhecimentos na área da saúde, na área da assistência social. Então, tem lugar para todas as áreas de conhecimento. E para isso, por isso que a gente vai focar mais na questão na Assembleia Legislativa, porque, como já adiantou, é o lugar que tem um orçamento maior, é o lugar que tem mais cargos, e é o lugar que tem uma estrutura melhor de trabalho e de apoio para os parlamentares. A Câmara de Vitória, como bem dito, a gente tem, assim, uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é o tempo de preparação e os recursos que a gente vai ter ao nosso favor, que vai fazer a gente ganhar muito mais, saltar degraus à frente de outros concorrentes. A desvantagem também é que o legislativo é o que tem mais mídia, né? Qualquer coisa que vá se gastar dinheiro com o poder legislativo, os parlamentares sentem muita pressão e voltam atrás, falam que vai fazer um concurso, depois voltam. Então a gente tem um pouco de instabilidade. Eu falo isso, estou falando exclusivamente do Poder Legislativo Municipal de Vitória. E também tem toda a questão lúdica, né, de se trabalhar, pelo menos para mim, né, você tá ali fazendo, quando você começa a ter noção ali da sua função, da importância que aquele poder, que a sua função exercida tem para a sociedade, que ali é onde se cria tudo, onde se começa tudo ali, a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte começa no Poder Legislativo. O Poder Executivo atua com base nas normas orçamentárias do Poder Legislativo. Então, tudo, quando você tem essa dimensão, até, como digo, lúdica, assim, você dá uma satisfação pessoal. Para quem tem esse dom,
esse arquétipo de servir ao público, isso é muito satisfatório pessoalmente. Eu tenho muito disso. Então, eu fui muito feliz no Poder Legislativo. E, como bem dito assim, a rotina, ela é bem tranquila, né, para quem é servidor efetivo. Por exemplo, na Câmara Municipal de Vitória, agora em abril, por lei já se regulamentou o teletrabalho. Os processos legislativos são todos digitais. Então, com certificado digital, você consegue movimentar e fazer tudo de qualquer lugar. E isso te dá uma liberdade muito grande, diferentemente do Poder Executivo, que atua muito com atendimento ao público, execução ali no local. O Poder Legislativo não tem muito disso, então se exige menos a presença física do servidor no órgão, na parte física, né? Diferentemente do Poder também Judiciário, também, que se exige muita presença física do magistrado, do servidor, o Poder Legislativo tem essa maior flexibilidade. E também, por ser um local com... perdão, você está sendo muito repetitivo, democrático, assim, quem manda na Casa Legislativa são os parlamentares, né? E ali a gente tem gente de todo tipo de visão, tudo, que dá uma bela oxigenada na forma de gestão. Então, se permite que inovações de gestão, maior flexibilidade, se cheguem antes no Poder Legislativo do que nos outros poderes. E isso é interessante para quem deseja utilizar, por exemplo, o concurso da Assembleia como um concurso escada. Temos muitos servidores, conheço servidores que exercem cargo de direção, que conseguem exercer a sua função praticamente em 90% do tempo em casa. Sem deixar de ser produtivo, sem deixar de... Pode falar. Seu microfone está desligado. Pode terminar. Quando você acabar, só passa a palavra que eu vou mostrar um pouquinho dos cargos e do portal da transparência da Câmara de Vitória, para os cargos que o pessoal tem em mente. A remuneração, como a gente vai falar, o ambiente de trabalho é agradável ali, eu digo, tanto pela Assembleia quanto pela Câmara. A gente não costuma ter muito formalismo, não costuma ter muitas exigências assim irrazoáveis, né? Costuma se dar muita liberdade mesmo aos servidores para eles trabalharem da forma que eles conseguem ser mais produtivos, né? Obviamente, a presença física vai ser exigida em alguns momentos, em algumas sessões, a gente vai falar à frente ali, às vezes uma sessão solene, às vezes uma sessão que se vota ali questões relevantes, importantes, que às vezes o servidor precisa estar ali, próximo, por exemplo, você faz parte da CCJ ali como um consultor legislativo jurídico, e surge uma questão regimental, uma dúvida ali, no momento da sessão, um deputado precisa do auxílio, então, nas sessões, é importante essa presença física. Mas essas sessões elas ocorrem 3 vezes por semana, né? E a da CCJ é uma vez por semana, né? Então, e tem também os cargos lá de direção, de secretário da mesa, tudo que fazem essa função de assessoramento em loco, o que dá essa maior flexibilidade. E antes da gente passar assim, para questões de remuneração, né? O Poder Legislativo, em questões de áreas de conhecimento, de forma geral, se exige, além dos conhecimentos básicos, hoje se cobra muito questão da língua portuguesa, creio, eu posso dizer isso com muita segurança, que matérias relativas à tecnologia da informação estarão muito em voga nos próximos certames, análise de dados, porque hoje tudo é dado, tudo, você vai votar um orçamento, você consegue acessar a base de dados do Tribunal de Contas, você consegue saber
arrecadação dos municípios, tudo. Então, tratar e ler dados é o futuro. E se não é o futuro para a iniciativa privada, também para o poder público. E na parte do direito, né, os conhecimentos gerais, parte de tecnologia da informação, língua portuguesa, normas do regimento interno, Constituição Estadual. E no direito, ali, as principais matérias que são exigidas no Poder Legislativo são as matérias de direito administrativo, constitucional, é essencial saber, e tributário. Tributário é muito importante também. Constitucional, porque a gente ali é a base de todo o direito, né? Ali vai dizer o que pode ser lei, o que o Estado pode legislar, o que não pode, o que o município pode fazer, o que não pode. Direito administrativo, que é a relação do poder público com o particular e a relação do poder público interna. Então, é essencial. E tributário, porque os entes federados, Estado, município e União, cada um tem suas competências próprias legislativas. Agora estão votando lá a nova emenda constitucional, então pode mudar muita coisa. Então é essencial saber o que o Estado pode cobrar de tributo, o que não pode, se ele pode criar um imposto, pode não criar, pode criar uma contribuição, enfim. Então é essencial. E as matérias específicas, né, de cada cargo, né? Na Assembleia Legislativa, como já bem adiantou Helena, tem uma estrutura muito boa. As comissões permanentes, que tem a Comissão de Justiça, que é a mais importante, que é a primeira que faz o filtro, e tem as comissões que a gente chama de comissões temáticas, obras, políticas urbanas, comissão de agricultura, enfim, tem uma infinidade. Eu ouso dizer que pelo menos mais de 15 comissões permanentes. E cada comissão permanente tem a sua estrutura. Tem os seus consultores legislativos, tem o seu diretor e tem seus servidores efetivos. E todo projeto de lei, após passar pelo filtro da Comissão de Constituição e Justiça, ele vai para as comissões temáticas. E lá são debatidos e um relator, que é um deputado, vai dar seu parecer, e ao dar o parecer, o deputado tem a opção, não é a obrigação, de solicitar o apoio técnico da comissão, que lá vai ser constituída por consultores legislativos em as mais áreas de formação, de ciências contábeis, ciências atuariais, assistência social, áreas da saúde, enfermeiros, médicos, engenheiros das mais diversas engenharias. Essa é uma apenas das formas de atuação dos consultores legislativos, que podem também servir acionados na função fiscalizatória. Por exemplo, o Mazinho, quando era vereador, ele criou um projeto chamado Vitória na Ponta do Lápis, que nós tínhamos uma engenheira civil no nosso gabinete, que também entrou para o processo seletivo, a Tainá, e a Câmara tem um engenheiro, o Felipe. E então, o Mazinho, com isso, ele falou assim, eu vou visitar todos os órgãos, os aparelhos que a gente chama, né, de saúde, assistência social e educação, ou seja, todas as escolas, unidades básicas de saúde e centros de referência, assistência social, são os CRAS. E nessas visitas que ele fez, foram feitos relatórios fotográficos. A engenheira e o engenheiro a engenheira do gabinete e o engenheiro da Câmara acompanharam em loco, fizeram relatórios fotográficos, aqui tem uma viga que está rachada, aqui tem não tem essa acessibilidade, tudo. E desses relatórios geraram várias indicações. O que são indicações? São instrumentos que o parlamentar tem para solicitar, porque o parlamentar não pode mandar fazer uma obra. Então, o que ele faz? Prefeito, a escola lá, a Aristóteles Barbosa Leão lá tá sem acessibilidade, tem uma viga lá que tá pronta para rachar, tem umas geladeiras que estão tudo enferrujadas, janela quebrada, enfim. Então, o senhor que se digne a fazer as intervenções necessárias. Aqui é feito um documento, um ofício, que é votado pelos parlamentares no pequeno expediente, que a gente chama, que é dividido em 2, e aquilo vira um instrumento
formal e público de requisição. Essa é uma função fiscalizatória, na qual também os conhecimentos das mais diversas áreas também poderão ser acionados, assim como de contabilidade. Todo ano se vota a lei orçamentária, então necessitam de profissionais capacitados que entendam de contabilidade pública, que saibam analisar planilhas orçamentárias, previsões de arrecadação, dados de Instituto de Previdência, que é as ciências atuariais, que uma profissão que nos próximos anos deve ganhar muita projeção. E, assim, essa é a rotina. Você pode ter uma rotina agitada, se você quiser. Você pode ter uma rotina previsível, se você quiser também. Tem espaço para todo mundo. Dá a palavra para ele, né? Aí depois eu continuo. Enquanto o Renan falava, acessei aqui o portal da transparência para mostrar um pouquinho para vocês. Mas antes de mostrar o portal da transparência, assim, a gente não sabe exatamente como esses concursos terão seus editais publicados. A gente pode fazer apostas com base nas informações que os próprios deputados e vereadores noticiam, mas a gente tem que ter a noção também, por exemplo, a Luísa, a Lívia, o Matheus, a Luísa, são todos formados em Direito. Ainda que você faça o concurso para o cargo de técnico legislativo sênior, por exemplo, é possível, no caso da Assembleia Legislativa, que tem esse cargo lá, é possível que quando você começa a trabalhar e se você presta um serviço bacana, se você demonstra interesse para isso, que você, em pouco tempo, você comece a exercer, você seja convidado para exercer funções que vão aumentar a sua remuneração. Então, talvez você não fique somente com as atividades e com a remuneração correspondente ao cargo de técnico legislativo júnior. Isso acontece muito na administração pública. Porque quando eles veem que tem alguém no cargo que pode ser mais útil à administração do que naquelas funções, existem mecanismos para que você mude de setor, você seja removido, mude a sua lotação, de repente, para um gabinete de deputado, ou às vezes numa comissão em outras funções. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, não vai vir, por exemplo, para a Câmara, o cargo de analista, o cargo de analista legislativo e especialidade de direito. Às vezes vai vir o cargo de assistente administrativo, mas conversando também com servidores que ocupam esse cargo, a gente teve informação de que, na prática, muitos são assistentes administrativos, que são um cargo de nível médio, ou às vezes até um nível de nível superior, mas tem mestrado, tem especializações. Então, como o plano de carreira da Câmara de Vitória e da Assembleia também são planos de carreira muito bons, quando você tem uma qualificação profissional que supera aquela exigida para exercer aquele cargo, você progride na carreira muito rápido. Então, a sua remuneração, ela aumenta consideravelmente em pouco tempo. Isso é muito vantajoso. Fala, não. Não, só complementando também, por exemplo, na Assembleia, os cargos, né, tanto de técnico legislativo sênior quanto de técnico legislativo júnior, que júnior nem se exige nem nível médio, para você ter ideia, tem uma tabela de progressão e de promoção bem alongada. E é possível se progredir na carreira, na remuneração, e além disso também tem diversos cargos de supervisão, de direção, de gerência, que para o parlamentar é muito mais vantajoso, para quem está exercendo a direção e a presidência da Assembleia, você colocar servidores efetivos nesses cargos não tão, vamos dizer assim, politicamente estratégicos, porque ali você já, primeiro, o gasto é menor, e isso também politicamente é bem visto,
e também você já mantém a estrutura funcionando com pessoas que estão ali já dentro da rotina, já sabe como é que as coisas funcionam. Por exemplo, se você troca um diretor do departamento pessoal a cada 4 anos, todo ano vai ser um pandemônio, porque o cidadão às vezes não vai saber. Por exemplo, eu já fiz defesas administrativas lá que, por desconhecimento de tanta troca de diretor de departamento pessoal, se esqueceu de enviar as contribuições sociais dos servidores, aí isso gerou uma penalidade para a Câmara, enfim. Em departamentos que são mais burocráticos, mais administrativos, é muito mais vantagem você aproveitar já servidores de carreira. Então, a chance é muito grande. E pode, a gente tem, é natural ter um certo preconceito quando a gente fala de poder legislativo, em razão do histórico, né? Mas assim, é um lugar muito, muito correto. Hoje em dia, a gente não tem espaço para coisas erradas, assim, se eu posso dizer. Isso também há muita a meritocracia dentro do Poder Legislativo ali, as pessoas ali, os parlamentares, eles têm esse hábito de reconhecer o valor daquelas pessoas que estão ali fazendo algo diferente. E só para complementar mesmo. Então tem essa possibilidade e ela é real, não é só apadrinhamento, pelo contrário. Isso eu posso dizer com segurança. Que se privilegia muito o aspecto técnico e a independência e a qualidade sobretudo nesses cargos que são naturalmente administrativos e burocráticos, né? A burocracia é fazer a engrenagem girar da forma mais eficiente, né? Lá um conceito de Max Weber. Passando um pouquinho agora para a análise da remuneração dos cargos, só retomando, mudar aqui a guia que nós estamos compartilhando. Hoje a Câmara tem um total de apenas 34 servidores concursados. A previsão com concurso é que esse quantitativo chegue a 50, através da contratação de novos servidores por meio do concurso, dessa forma aqui. Então, talvez venha assistente administrativo, técnico em tecnologia da informação, auditor interno, analista em tecnologia da informação. Que esse cargo aí de auditor interno ele foi extinto. Então esse não. Entendeu? E esse assistente administrativo, ele está dentro das funções de técnico legislativo, né? Que eles se dividem em técnico legislativo tem um total de 17, 19, 22 cargos, né? Aí desses 22, 15 são para a função de assistente administrativo, alguns devem ser extintos também nos próximos anos, como de telefonista, até esse agente de segurança legislativo também, que é um cidadão técnico que fica lá, bota um terno, fica na porta do plenário fazendo nada. Enfim. Especialmente para a Lívia e para o Matheus, vamos mostrar aqui quanto o procurador-geral da Assembleia. E na Assembleia foram criados, agora no início do ano, foram criadas diversas subprocuradorias, né? Se dividiu o cargo de subprocurador-geral em subprocurador administrativo, subprocurador legislativo. Esse é meu amigo, Sullivan. É? Boa, Então, basicamente esse quantitativo. Então, aqui vocês podem navegar pelo portal Transparência. Crânio, ele um excelente profissional, inteligentíssimo. Tá aí à toa, não. Ele é um cara que a meritocracia foi reconhecida. Ele não é apadrinhado de ninguém, tudo, começou lá por baixo e hoje é o procurador geral. É um cargo bastante expressivo dentro das carreiras das procuradorias. Mais à frente, alguém levantou a mão? Pode ligar o microfone e falar.
Fui eu, mas foi sem querer. Desculpa. Não, tranquilo. Mais para frente, a gente pode fazer outras orientações coletivas para a gente explicar um pouquinho melhor quais são as principais peças que se espera de um procurador da Assembleia Legislativa, de um procurador da Câmara de Vitória, explicar tudo direitinho. Aqui a gente está falando da Câmara de Vitória. Então, se você considerar, por exemplo, Procuradoria de São Mateus, Procuradoria de Vila Velha, Procuradoria de Vitória, da Prefeitura, no caso, não da Câmara, é uma remuneração bastante expressiva. Só um comentário rápido, lembrando que a função de procurador, de poder legislativo, até também de servidor, para quem é advogado, não gera incompatibilidade total, igual no poder judiciário, por exemplo. Então você mantém isso, você só não pode advogar contra a fazenda pública que te remunera. Por exemplo, o Sullivan, ele pode advogar contra o Estado, pode advogar contra a União. Então, mesmo que às vezes você não passe num concurso desse de procurador da Câmara, ainda que não seja o seu sonho de infância, talvez você se encontre ali e faça uma outra função ali que possa te dar uma segunda fonte de renda e te dê uma satisfação pessoal também. A gente nunca pode descartar essas coisas. Aqui, filtrando pelo cargo de analista legislativo, a gente consegue ver a data de admissão. Estou pegando aqui, por exemplo, a Derliene, que entrou em 2011. Só clicar aqui no nome, rendimentos. Ela ocupa a função o cargo de analista legislativo desde 2011. Então, apesar de daqui no quadro estar previsto um vencimento de 30 horas, deixa eu só ver se é 30 ou 40 horas. Sim, 40 horas. Só retomando que aqui, analista legislativo, vencimento para 40 horas, 4.900. Mas aqui ela já, na atividade há um tempo, ela passa a ganhar esse valor. Então, a servidora progrediu muito rápido na carreira, o que é bastante atrativo. Então, só retomando esse ponto, não fiquem adstritos ao valor dos vencimentos previstos no edital. Agora, passando para a Assembleia Legislativa... E que não está aí na transparência é o auxílio alimentação também. Sim, verdade. Quase R$1.000. Na Câmara de Vitória. Imposto de renda. Uhum. É uma verba indenizatória, então não incide imposto de renda. Agora, quando a gente passa para a Assembleia... Gente, é só colocar Assembleia, transparência, que dá para ver. Consultor parlamentar temático, que é a bola da vez nesse concurso da Assembleia. Aí a gente tenta ver alguém que não tem entrado há tanto tempo, aqui, por exemplo, a pessoa entrou em 98, aqui 2009. Aqui. Você pode expandir aquela abinha de outras remunerações ali, por favor? Sim. Gente, esse ticket é tudo. E a Assembleia tem gratificação por tempo de serviço. Então, a cada quinquênio, a cada 5 anos, você ganha, acho que 3% ou 5%, não lembro agora de cabeça. Com base, 5%, eu acho, na sua remuneração base de uma gratificação de tempo de serviço. Né? Obviamente, você vai ter que obedecer alguns requisitos, como assiduidade, não responder a processo administrativo, mas se você fizer o mínimo, você consegue alcançar os requisitos para gratificação de assiduidade. Lá, incentivo à educação também nós temos. Uhum. Vale lembrar que os servidores da Assembleia são regidos pela Lei Complementar 46 e eles podem usufruir de diversas licenças, diversos afastamentos, inclusive abonos, que no estado são 6 abonos ao ano, né? Não, na Assembleia é isso também. Sim, são 4, salvo engano. Lá na Câmara a gente tinha 3 ou 4, né? Na Assembleia está um pouquinho mais, né? Também para se usufruir do abono você tem que ter assiduidade, tudo.
Sim. Mas E a vantagem do abono é que, assim, a gente que continua estudando, é um dia que você pode tirar para você se deslocar, para fazer uma prova, para voltar com calma para o trabalho, resolver uma pendência. Então, isso também é bem legal. e a Assembleia tem recesso também, tanto no meio do ano quanto no final. Então, as atividades parlamentares são entre recesso, as internas continuam, mas isso com certeza diminui o fluxo de trabalho nas comissões, por exemplo. Então, você consegue ter ali muito mais tempo, né, para se dedicar a outras coisas, sem que você deixe a sua responsabilidade com o seu cargo de lado. Sim. Então, por exemplo, a Fernanda, consultor parlamentar temático, coordenação de setor de orçamento. Então, provavelmente, imagino que ela trabalhe na comissão de finanças, né, Renan? Provavelmente ela deve estar na parte administrativa. Ah, entendi. Não, Entendi. Carga horária. talvez de orçamento ela deve estar na parte administrativa, assim. Entendi. Mas tem funções dentro das comissões também que podem dar essa função gratificada também, compatível com essa daí. Então, aqui, Tem carga vários horária. enquadramentos salariais. Então, Carga horária diária de 6 horas, carga horária semanal de 30 horas, então uma carga horária bem tranquila, que dá para continuar estudando. Como o Renan falou, para se preparar para esse cargo aqui, quem é da área de direito, naturalmente, vai manter o seu ciclo de estudos normal, matéria de direito. Agora, não é hora de estudar regimento interno, de estudar Lei Complementar 46. O que é importante agora, principalmente para quem está começando a estudar, é fortalecer a base. Direito administrativo, direito constitucional. Aí, claro, que quando você estiver estudando aquela parte de processo legislativo, o que você vai fazer? Você já vai começar a se imaginar trabalhando com aquilo. Então, na hora que fala de um deputado estadual, por exemplo, ou de um vereador, você vai lembrar de um deputado que trabalha na Assembleia, da sua preferência, um vereador que você tenha votado, fazer todo esse exercício, que tudo isso vai ajudar a gente se preparar e facilita, inclusive, a memorização. Tá? Então, é hora de fortalecer a base, até porque... Fala. não, só queria também dizer para o pessoal também que para isso também eu posso disponibilizar com exclusividade, né, toda a produção intelectual que eu fiz na época da Câmara, é um modelo de um parecer. A gente tem modelo do parecer do engenheiro, num caso específico, lá que a gente encaminhou uma representação para o Tribunal de Contas. Como é que vocês terem essa noção de como que é estruturado um parecer, tudo, e quando a gente tem esse contato quase tátil, físico, a gente consegue materializar muito melhor os conteúdos estudados na forma teórica. Então, posso disponibilizar com exclusividade para a comunidade uns modelos de pareceres que a gente fez, né? Quando a autorização também do Mazin, com certeza ele não vai se opor, que ele é um cara muito gente boa. E é isso. Mais à frente, a gente vai ter outros momentos para falar especificamente do cargo de procurador, quais são as peças possíveis de caneta discursiva. Do que a gente olhou do processo administrativo do concurso da Câmara de Vitória, do antigo, que foi arquivado, estava previsto que o cargo de procurador incluiria uma parte discursiva, salvo engano, com 3 questões discursivas. Então, quem vai fazer esse cargo de procurador já pode ir treinando também as discursivas, incluindo principalmente as atividades do procurador legislativo, seja na Câmara ou na Assembleia. Fato é que vai ter prova discursiva, porque não tem como você prestar o concurso para o cargo de procurador sem fazer uma parte dissertativa. Em relação aos outros cargos, a gente ainda não pode fazer essa aposta. Mas para quem ia fazer a Assembleia Legislativa, eu tenho uma notícia boa, que é que a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins está organizando seu concurso público, edital iminente, realmente pode sair a qualquer momento lá do Tocantins, porque a banca já foi contratada, a banca vai ser a FGV. Então vai ser um baita referencial, principalmente considerando que a FGV organizou alguns concursos aqui no estado,
o Tribunal de Contas, foi a FGV que organizou. Então, é possível que, pelo seu desempenho no concurso do Tribunal de Contas, ela seja uma boa candidata para organizar o concurso da Assembleia. Já Acho que para também a Santa Catarina fez recentemente também, acho que no passado, Assembleia Legislativa. Então, lá na comunidade, a gente pode explorar algumas estratégias para a gente se preparar para o concurso da Assembleia. Outro ponto que pode ser abordado acho que a gente está falando um pouco já disso, né? Também. Deixa aqui. Muitos de vocês podem estar perguntando agora o seguinte: Helena, eu quero TRF2, eu quero o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e eu não sei o que fazer agora com esse concurso da Câmara e da Assembleia. Eu acho que o principal é ter em mente o que você mais quer. Onde você se imagina trabalhando melhor? TRF2? Então, foca 100% no TRF2, não muda em nada o seu planejamento. Continue estudando, porque você, estudando para o TRF2, você vai cobrir boa parte das disciplinas que irão cair no concurso da Câmara Municipal de Vitória e da Assembleia. Aí, se sair o edital efetivamente, vale a pena investir, parar e estudar nesse momento que saiu o edital para esses concursos. Ou se não, Helena, foi contratada a banca da Assembleia. Exemplo, FGV. Então, quando você for filtrar suas questões lá no TEC, no que concursos, aí já vale a pena pegar mais questões da FGV, já que você já vai saber que você vai enfrentar uma prova da FGV em breve. O que mais? Dá para saber também, quando for contratada a banca, começar a incluir simulados quinzenais, ainda que não tenha saído o edital, para começar a testar o estilo da banca. Porque, por exemplo, a FGV é uma banca que elabora provas muito complexas, provas com muito texto. Então, se você nunca fez uma prova da FGV, se você fez prova só CESP até agora, é importante que você chegue preparado. E talvez, se as notícias se concretizarem, o que a gente já falou aqui que acha improvável, justamente por a gente ter ido atrás de informação e ter verificado que esses dois concursos eles estão no estágio embrionário, ainda só tem praticamente a comissão instituída. Mas, enfim, supondo que essa situação mude e os editais realmente saiam até o final do ano, você não vai ter tempo para se deslocar para fazer provas da FGV em outro estado, e nem aqui, não tem prova prevista aqui do estado. Então, é importante considerar os simulados das bancas. Em relação às provas antigas da Câmara Municipal de Vitória e da Assembleia Legislativa, infelizmente, elas não são um bom referencial. Por quê? Porque os concursos foram há mais de 10 anos. Então, muita coisa... Foi 2012, da Câmara 2008. Exato. Eu acho que, assim, eu sou, né, esse exemplo que você estava falando, você sabe, né, de pessoa que eu me vejo mais no TRF2 do que no Legislativo, de fato. Eu estava preocupada com essa questão do tempo, de ficarem, talvez, 3 provas aí no primeiro semestre de 2024, que é muita coisa, e tem legislações específicas, né, da área, tanto da Câmara quanto da Assembleia, e de ficar numa zona com o TRF2, né, ficar muita coisa. Mas eu acho que só vem depois mesmo o TRF2, eu acho que também, até para uma logística deles, né, daqui do estado, não colocarem tudo tão próximo assim, né. Às vezes tem chance da banca ser CESP também no... Sim, uma coisa é fato. Quando saírem, a gente vai ter que se programar para prestar todos eles. Vocês sabem que na orientação a gente fala, é prova no estado, a não ser que seja uma prova muito custosa, por exemplo, uma prova de juízo, você não consiga isenção, tem que fazer, porque toda prova é experiência prática. Inclusive, a gente sabe que prova dá um nervoso, e eu estava até escutando um podcast que eu coloquei lá na playlist da comunidade, do Wesley, com um professor pós-doutor em neurociência. Ele estava falando sobre habituação. A habituação é quando você começa a
a se expor devagarzinho a situações estressoras para ressignificá-las. Então, até por isso é importante fazer prova, porque você vai começando a ressignificar as suas respostas àqueles estímulos estressores, que é o fiscal falando, falta meia hora, aquele sinal que toca, aquele momento que você tem que esperar o caderno de prova chegar na sua mesa, o momento que você tem que ficar olhando para ele, mas não pode tocar. Então, tudo isso é importante. Agora, se vier realmente tudo junto, a gente vai ter que fazer uma escolha. E aí a escolha vai ser pelo que você mais quer. Nesse caso, o TRF2, que é o que você já está estudando. É muito mais fácil acertar um alvo grande do que acertar vários pequenos. Ou 2 pequenos e um médio. Entende? Então, o TSE ainda nesse bolo. Exatamente, mas em relação ao TSE e TRF2, eu já falei com você e com a Angélica. Tem que focar, tem que fazer uma escolha. Vocês se vêem no TRF2? Foca o TRF2? Gente, pode falar. em relação a todos os concursos ao mesmo tempo, eu acho que cair no mesmo dia não é uma questão para eles. Se tiver que cair, eles vão colocar tudo junto para poder usar isso como filtro também. Eu não acho que isso vai ser uma questão para eles, não. Na verdade, eles até costumam, né, esperar uma data sair para todo mundo colocar naquela data. Sim. Exemplo disso é o dia 10 de dezembro, que virou o caos na vida dos concurseiros, que vão ter 3 provas gigantes ao mesmo tempo, TCE Bahia, TCDF e Câmara dos Deputados. Outro exemplo é, por exemplo, a prova da Seconte. Eu não consegui fazer a prova da Seconte, que é o controle interno aqui do Estado, porque foi no dia da prova da OAB. E, por exemplo, a prova do IFES, daqui do Estado, vai ser no dia da prova da OAB também. A prova da UFES foi no mesmo dia da prova de juiz do TJ Espírito Santo. Então, eu concordo com a Lívia, não acho que essa seja uma questão. Em relação à preparação, acho que desde o momento, fazer a escolha de preparação de base. Então, por exemplo, se você escolhe TSE, você tem que estar seguindo um cronograma para o TSE. Se você escolhe TRF2, siga o seu concurso. Aí a Isabela está falando, TRT foi no dia da OAB também, verdade. Eu lembro, na época. A Isabela, por exemplo, foi bom ter falado, ela está estudando para auditor fiscal do trabalho. Ela não vai mudar uma vírgula na preparação dela, nesse momento, para focar na Câmara Municipal de Vitória. Se ela estiver estudando firme para auditor fiscal do trabalho e o edital da Câmara Municipal de Vitória, o Matheus ele fez uma estratégia muito legal. Ele estava estudando junto comigo para o Tribunal de Contas, seguindo um planejamento estrito do Tribunal de Contas, mas no meio do caminho surgiu a prova da CGE. Aí, se o Matheus quiser até ligar o microfone para contar um pouquinho como é que ele fez essa escolha. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu umas 2 semanas antes da prova da CGE, ele continuou estudando o planejamento dele do Tribunal de Contas, mas ele separou as matérias que cairiam no Tribunal de Contas, que cairiam na CGE, e estudou fazendo questões da FGV e da Consulplan, que foi a banca da CGE. E acabou que ele teve um desempenho maravilhoso. É o que combinou. O que mais... Vejam bem, o Matheus, ele foi para essa prova com as expectativas ajustadas. Então, ele não foi esperando passar na CGE. Eu fiz a prova também nessa condição, não fui esperando passar. Acabou que ele é inteligentíssimo, meu amigo, nós seremos futuramente auditores juntos lá no tribunal, e ele passou nas primeiras colocações. Mas o foco dele, a energia, o que ele queria com sangue no olho, era o Tribunal de Contas. Então, isso também é muito importante. Você pode fazer todas as provas e deve fazer, mas o seu sangue no olho, a sua motivação tem que estar em um só lugar. Então, por exemplo, a Isabela, ela, do dia que ela decidiu estudar para auditor fiscal do trabalho até o dia da prova, ela vai comer auditor fiscal do trabalho com farinha. Então, ela vai se imaginar auditora, ela vai se imaginar fazendo o que os auditores fazem, ela vai estudar ANR, ela vai saber ANR de cor, ela vai sonhar com norma regulamentadora, ela vai sonhar com normas de contabilidade, com normas de direito do trabalho, direito do processo de trabalho. Então, ela vai se alimentar disso. Ao passo que a Luísa, se ela escolher o TRF2, ela também vai se alimentar disso. Ela vai passar na Justiça Federal, ela vai
querer tirar foto, só para ela se mostrar daqui a 2 anos que ela vai estar lá trabalhando, porque ela vai acreditar e vai trabalhar para isso. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, é basicamente isso. Quando a gente fez essa orientação para passar um panorama geral, para que vocês pudessem ter elementos objetivos para fazer a escolha de vocês, e aí cada um faz, e vocês sabem que o nosso grupo, a comunidade está sempre aberta, sempre disponível para a gente trocar ideia e tirar dúvidas. O Renan tá lá também, e tudo pode ser perguntado lá. E anunciar em primeira mão que o Renan, na advocacia dele, ele tem trabalhado bastante com inteligência artificial. E a gente, em parceria, a gente vai levar esses recursos da inteligência artificial também para a comunidade de aprovados. Então, para a gente fazer essa apresentação, o Renan ele teve que selecionar todas as normativas que se aplicavam de alguma forma à Assembleia Legislativa e à Câmara de Vitória, transformar em uma base de dados, e quando esses editais saírem, vocês da comunidade terão acesso integrado ao Discord a um bot que poderá responder a perguntas de vocês em tempo real, que já vai estar alimentado com as normas aplicáveis à Câmara e à Assembleia Legislativa. Então, vocês vão poder criar materiais de revisão ativa com base em inteligência artificial, criar no próprio Discord. Aí tem o robô. Você já criou o nome para o robô, não? Esse ainda não. Mas ele é baseado tanto na tecnologia do chat 3.5 quanto do 4.0. Sim. E aí a gente está vendo qual que a gente vai disponibilizar, porque também nossa plataforma consome uns créditos, né, mensais. Então, dependendo da demanda, a gente vai ter que equalizar isso. Mas, assim, ele aprendeu, a gente ensina essa inteligência, toda a legislação, ela tem indexada toda a legislação do Estado do Espírito Santo já, do município de Vitória, as resoluções internas mais atualizadas da Câmara e da Assembleia, de modo que, assim, isso pode facilitar muito o estudo, né? E o bot, o robô, na verdade, a gente vai ter mais de um, com personalidades distintas, né? Um que pode ser usado para apoiar no processo de revisão, outro no processo de um estudo mais passivo, né? De perguntas, né? A gente vai equalizando tudo conforme a gente for observando as necessidades da comunidade. Sim. E lembrando também que tudo isso vai virar um material escrito quase com um e-book para vocês. Ele já tá ficando pronto. Semana que vem a gente deve me encaminhar. E à medida que a gente tiver mais notícias sobre esses concursos, a gente vai fazer os ajustes necessários e partilhar com vocês. Com base nesse repositório que o Renan fez, a gente vai poder criar simulados, poder criar perguntas, criar materiais de revisão mais mastigados, justamente porque a gente sabe que vocês querem diversos concursos e que a Câmara certamente não é uma prioridade. Então, a gente vai tentar poupar o tempo de vocês para que vocês façam com excelência aquilo que vocês sabem fazer, e que é estudar com a bunda na cadeira e fazer revisão ativa, fazer simulados, fazer questões, né? Talvez o repositório da Câmara de Vitória não seja tão grande, por exemplo, no TEC concurso, no Q concurso, mas através da inteligência artificial, nós vamos poder criar com assertividade um banco de questões imenso, de questões inéditas, diga-se de passagem. Então, esse recurso vai estar disponível em acesso exclusivo para vocês. No mais, já encerrando a nossa orientação de hoje, queria agradecer muito ao Renan, que tirou o tempo dele para falar com todos aqui. Então, obrigada, Renan, sou suspeita de falar de você, mas tenho certeza que a sua experiência agregou bastante a todo mundo que participou, e também aqueles que não puderam estar presentes, mas certamente irão assistir a versão gravada e passar. Tenho certeza que a Angélica, a Lívia, o Matheus,
a Luísa, Isabela, que tem interesse nesses concursos, estão saindo daqui com muito mais informação do que eles imaginavam a respeito dessas casas legislativas. Então, muito obrigada. Ele, volto a dizer, ele está disponível na comunidade de aprovados, assim como vocês podem mandar perguntas para mim lá, também podem mandar perguntas para ele, é só marcar. Se ele não responder, pode chamar no privado, eu deixo. Pode marcar que às vezes no final do dia ou de manhã cedo, porque eu acordo muito cedo. Então de manhã cedo eu pego e já respondo tudo. À noite. Então a gente vai estar juntos até a aprovação, sempre. E em breve a gente faz outras orientações relacionadas a esse concurso, aí com direcionamentos mais específicos, fazendo, por exemplo, uma análise do edital, aí o Renan olha, vai vendo os hot topics, né, os pontos com maior possibilidade de incidência, também analisando essas outras provas e também as últimas provas das bancas, da banca organizadora. Então, a gente vai fazer toda essa análise mais para frente. A ideia foi só introduzir mesmo a realidade de trabalho nesses órgãos, tá? Então, muito obrigada. Quem quiser fazer mais uma pergunta, quiser fazer algum comentário sobre esses concursos, sobre a exposição de hoje ou não, esse é o momento, pode ligar a câmera, o microfone, pode ficar à vontade. Só quero agradecer mesmo, né? Porque se deixar aqui eu passaria 3, 4, 5 horas falando sobre o Poder Legislativo. Tem muita coisa e o tempo é curto. Então, por isso que eu já me ponho à disposição, né? Para esclarecer dúvidas, tudo mais específicas, né? E o nosso material escrito também vai estar bastante completo. Acredito que todos os pontos que a gente não conseguiu abordar, né, até pelo adiantado da hora na nossa orientação de hoje, certamente estarão bem explorados no nosso material. Tá bom? Então tá. Abraço para vocês, beijo no coração. Tchau, até a próxima. Obrigada. Tchau, Lu. Tchau, Angélica. Beijo.